Traz as informações de Rames Rodrigues. Já posso chamar Rames Rodrigues como novo reforço tricolor, Eduardo? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, amigos aí na bancada e todo mundo que está acompanhando a Seleção. Eu diria que sim, Rizek, que você pode falar o falta assinar. Já está praticamente tudo acertado. Falei com uma fonte hoje, me disse que só está nos detalhes burocráticos, então envio de documento, assinatura do Rames Rodrigues. A gente publicou agora há pouco no GE, né? Eu e o Leonardo Lourenço publicamos essa matéria de que o Rames é esperado entre sábado e domingo. Eu acredito muito que ele chegue sábado no aeroporto de Guarulhos e deve ter uma festa grande, aquele recebimento de aeroporto que a gente já conhece de outros carnavais, de outros jogadores. Deve ter uma recepção muito calorosa e a ideia do São Paulo é que o Rames Rodrigues vá ao jogo domingo contra o Bahia às 11 da manhã no Morumbi. Mais de 45 mil ingressos vendidos, então assim, vai ter casa cheia. Eles querem mostrar o calor do Morumbi, mostrar o calor da torcida São Paulina, para fazer os olhos de Rames Rodrigues brilhar novamente, né? Ele estava no Olympiacos da Grécia, vai vir para um futebol muito mais competitivo, então a ideia do São Paulo é essa, já recebê-lo aqui no sábado, domingo, já ir para o Morumbi. Há possibilidades dele até o gramado fazer um aceno, mas inicialmente vai ficar num camarote quietinho ali, acompanhando a partida. Eduardo, você tem detalhes do contrato? Assim, ele vem com salário de estrela ou é um contrato de produtividade, né? Porque assim, o Rames tem tido uma baixa frequência, né? Uma baixa assiduidade em campos nos últimos clubes dele. Você tem detalhes do contrato? A gente está rodando pós-Bayern de Munique, né? No Everton e no Al Rayyan, ele disputou 23 jogos. 4 gols marcados. Everton ele era comandado pelo Ancelotti. Aí no Al Rayyan, 20 jogos, 6 gols marcados, 6 assistências. E no Olympiacos, 23 jogos, 5 gols marcados, 6 assistências. O número de gols e assistências é excelente. O problema é o número de jogos, que é baixíssimo. Exato. Assim, o índice de participação alto, mas... Exato. Até pela seleção, né? Na seleção, dos 18 jogos eliminatórios, ele jogou 10 só. E não foi convocado para a última Copa América. Sim, teve uma série na Colômbia, de muito sucesso na Colômbia, cujo personagem principal se chamava Rames. E houve uma especulação se era em homenagem ao jogador, porque era um personagem que simbolizava o fracasso. Então, assim, e ele não joga desde abril. Ninguém duvida o futebol que ele já mostrou. Ele foi eleito o craque jovem da Copa de 14. A gente está perguntando se ele ainda consegue jogar o que ele já exibiu um dia. E por isso eu pergunto a você, Eduardo, temos informações do contrato do Rames Rodrigues? Então, Rizek, os bastidores que a gente apurou durante ontem e hoje é que a conversa com o Rames Rodrigues ela já acontece há mais de 30 dias. O São Paulo teve muita cautela nesse negócio para não chamar atenção. Teve aquela proposta, né, que se tornou pública do Botafogo e o São Paulo viu que ali naquela proposta o Rames Rodrigues atraiu olhares de outros clubes, então o São Paulo falou, olha, vamos devagarinho aqui. Inicialmente, pelo que eu apurei, o Rames Rodrigues queria um contrato de 6 meses, até o final do ano. O São Paulo falou, não tem condições, o que a gente pode te oferecer, o que a gente quer te oferecer são 2 anos e meio. Ele queria baixar para 2 anos, mas o São Paulo conseguiu dar uma pressionadinha ali. E teve um fator muito preponderante aí, que foi a procura dos europeus pelo Rames, né? Ninguém quis o Rames Rodrigues na Europa, time de primeiro escalão, ele achou que poderia encontrar um clube ali depois de sair do Olympiacos, mas é o que vocês falaram, a parte física dele pesa demais. Tem até um trecho que eu separei aqui do Rafa Benítez, o treinador que na época treinava ele antes de ir para o Al Rayyan, que ele disse o seguinte, quando há um jogador na situação que temos, que pode estar disponível somente em 50% das partidas da Premier League, não é algo que podemos administrar facilmente. Então, essa questão física dele no futebol brasileiro é algo que a gente vai ter que observar. Então, o São Paulo deu um contrato de 2 anos e meio, só que com um salário um pouco menor do que as grandes estrelas, né? Aqueles salários de 1,5 milhão, 1 milhão. A gente acredita, não tem informação, mas a gente sabe que não é coisa de 1,5 milhão, como, por exemplo, o Daniel Alves recebeu no São Paulo. A gente sabe que não é nesse patamar, é um pouco abaixo disso, até pela idade do Rames Rodrigues e pela condição física. O São Paulo tem esse receio, sim, e quis se preservar. Como ele vem de graça, né, entre aspas, que sempre tem aquelas luvas, ele estava livre no mercado, pode ter uma compensação financeira de alguma outra forma. A gente sabe como funciona, né? Aquelas luvas, alguma coisa aqui, participação em bonificações. Então, bonificações com certeza tem no salário do Rames, a gente não sabe quais são. Se a gente conseguir
É claro, apurar esses detalhes a gente vai trazer no GE, mas inicialmente é isso, 2 anos e meio de contrato com um salário não tão astronômico como outras estrelas que chegaram aqui no Brasil. Obrigado, Eduardo. Grande abraço para você, meu velho, e até a próxima aqui no Seleção. Valeu, grande abraço. Eu nem vejo o termo de comparação com o Daniel Alves. Primeiro que eu acho que o Daniel Alves é um personagem bem superior ao Rames Rodrigues no futebol internacional. Ficha criminal à parte, estou falando do jogador. E quando ele veio para o São Paulo, ele estava em atividade, ainda podendo escolher clube pelo mundo. E quando ele sai do São Paulo, ele vai jogar no Barcelona ainda, não é o caso do Rames. Você falou o número de jogos, olha só. Temporada 17-18 no Bayern, 39 jogos. Ok. Temporada 18-19, 28 jogos no Bayern. Temporada 19-20, 14 jogos no Real Madrid. Temporada 20-21, 26 jogos no Everton. Ele começou bem no Everton, depois ele caiu. Temporada 20-21, um jogo só no Al Hilal. Temporada 21-22, 14 jogos no Al Hilal. Temporada 22-23, um jogo no Al Rayyan. E aí no Olympiacos, 22-23, 23 partidas só. Então é um jogador que tem entrado pouco em campo. Sim. Num calendário que exige muito de um atleta. Um jogador como ele, o salário pode não ser o mais astronômico de todos, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais alto do que se o São Paulo contratasse um jogador similar. Similar que eu digo de posição, de função, de funcionamento. Vai ser o mais alto do time brasileiro. Vai ser o mais alto do elenco do São Paulo. Possivelmente seja mais alto. Ele precisa fazer um número de jogos maior do que de todos esses anos para começar o debate, começar a valer a pena. Ou pelo menos ter um nível de atuação decisivo como o Renato Augusto no Corinthians. Não joga todos, mas quando está em campo, decide. Mas com um envolvimento, né? Porque a gente está falando de jogadores, o caso do Renato. O Renato tem um envolvimento que a gente sabe, assim, a lesão o impede de jogar. O que tem impedido o Rames de jogar nos últimos anos é questão física, me parece, é questão de interesse, de adaptação. Não acho que seja só lesão. O Rames não jogou, só jogou metade dos jogos ou só jogou 30% dos jogos porque estava machucado no resto do tempo. Não é isso. Não são 5 temporadas seguidas acometidas pelo mesmo problema. Eu acho super legal que a torcida se empolgue. Acho que justíssimo. É uma estrela mundial, um cara que jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique, jogou Copa do Mundo, sendo protagonista, além de melhor jogador jovem, fez o gol mais bonito da Copa de 2014, eleito por alguma votação oficial, enfim. Mas é um cara que, assim, o São Paulo vai precisar ser muito claro e transparente com os valores envolvidos. É um clube que, na última análise que o Capello divulgou no GE, no último balanço analisado, incrementou suas receitas, mas ainda tem um número de dívida altíssimo, em torno de 700 milhões, muitas delas bancárias, com vencimento curto. E eu lembro que o Capello até diz assim, a boa notícia é que hoje o time tem mais de onde tirar para pagar essas dívidas. Aí o clube tem que dizer quanto eu estou sacrificando do que eu pagaria as dívidas para trazer o Rames Rodrigues. Né? O que eu estou comprometendo de dívida bancária ou de alargamento de prazos para trazer um jogador como o Rames Rodrigues, que é uma estrela que ganha muito mais do que o patamar médio do futebol brasileiro. E a partir daí vamos debater se vale a pena ou não esse tipo de risco. É um contrato longo, tem que se proteger de coisas como acontecem com o Suárez, por exemplo, que 6 meses depois de chegar tem um convite para jogar nos Estados Unidos, com o Messi absolutamente sedutor. Né? Que tipo de proteção o São Paulo vai ter para caso o Rames faça 6 meses espetaculares, não o perca em janeiro de maneira assim, fácil. Então acho que tem muita coisa envolvida. E acho que a torcida tem todo o direito de receber no aeroporto, ir no Morumbi, fazer festa para ele, porque é legal ter um cara como o Rames Rodrigues. Olha só, é um cara que ganhou 2 Champions, ganhou 2 Mundiais de Clubes, 2 campeonatos espanhóis, 2 campeonatos alemães, 3 portugueses, 1 argentino no começo da carreira dele. O argentino tinha 16 anos no Banfield. Pelo Banfield? Uma Liga Europa, uma Copa da Alemanha, uma Copa de Portugal. Ele é muito vencedor, isso não se discute. Eu tô cético porque considero uma incógnita. Eu não consigo prever, sim, sinceramente. Se for o Rames que jogou um futebol encantador até 14, ele tem tudo para ser um... Jovem ainda, 32 anos. Tem tudo para ser um jogador desequilibrante no Brasil. Agora, se for o Rames dos últimos anos, eu acho que é uma furada. Então, eu não sei o que prever. Mas eu acho que tem um valor também legal para arquibancada, cara. O momento da relação do São Paulo com o torcedor é muito legal. Eu acho que é uma maneira também de tocar esse torcedor de alguma forma. Eu acho que ele chega num contexto de relação time-torcida e num time melhor do que o Daniel, por exemplo, pegou quando veio para São Paulo. O time de São Paulo é bom hoje. Eu gosto de ver jogar, principalmente jogando em casa, é um time muito forte, que para mim pode fazer uma final de Copa do Brasil, naturalmente revertendo contra o Corinthians daqui a 3 semanas. Então acho que tem esse contexto também que ele pode se beneficiar de torcida. Estava dando uma olhada nos números aqui, ele vai ser o 3º jogador relevante que vem do Olympiacos, por curiosidade.
para o futebol Marcelo, brasileiro. Marcelo Marcelo e Tiquinho. O Botafogo comprou o Tiquinho tava lá, do Olympiacos. Se você compara os números, o Marcelo foram 10 jogos, 3 gols nessa última temporada. Também tinha problemas físicos e a gente tem visto o Marcelo no Fluminense não ser um jogador regular. Tava jogando como meia, né, Marcelo? Não, ele em alguns momentos ele jogava como um ponta pela esquerda. Ponta ou lateral, mas jogava mais adiantado. O Tiquinho conseguiu, na temporada 21-22, 47 jogos, 14 gols. Hoje o rendimento dele no Botafogo, embora tenha um número de jogos, um aproveitamento alto de número de jogos, é melhor do que na época do Olympiacos. Já fez mais de 20 gols na temporada 22, né? A temporada mais goleadora da Mas peraí, assim, eu acho assim, o Botafogo ele teve um perfil de contratação totalmente diferente do que é o Rames Rodrigues. Porque assim, o Rames Rodrigues é uma contratação sucesso de marketing. Sim, midiática. Midiática. O Botafogo foi buscar jogadores que já tinham feito fortuna mesmo, no exterior. E o Botafogo entendeu, ao trazer Tiquinho Soares e Eduardo, isso não foi ao acaso, isso foi pensado pelo Botafogo. Ele foi procurar jogadores que não tinham história no futebol brasileiro, mas já tinham fortuna. Ou seja, não seriam jogadores seduzidos por uma proposta da Arábia, mas que tinham interesse, desejo, gana de fazer a história no futebol brasileiro. Uma correção de rumo anunciada pelo Textor na apresentação do Bruno Lage agora. Marçal também tá nesse... Então, assim, é um perfil muito diferente do Rames, que é um perfil midiático, de marketing. O Botafogo foi buscar jogadores com fome de futebol brasileiro. Mas aí, nessa questão do marketing, é um desafio da gestão. Porque essa gestão, ela fez muitas críticas à forma como a gestão anterior não conseguiu transformar o Daniel Alves num produto de marketing. E aí, eu acho que, concordo contigo que o Daniel Alves era um nome no futebol mundial mais pomposo, mais forte, mas eu acho que o Rames Rodrigues tem um potencial de marketing, se não igual. E um contexto para usufruir disso, cara. Eu acho que, assim, futebol, toda contratação, todo resultado, trabalho tem que ter uma ideia por trás disso. O que tem em volta ali? O que você vai oferecer para esse cara? A gente está falando do Luan isso agora há pouco. Eu acho que o Rames chega num contexto bom. Vai passar pela saúde dele. Se ele estiver saudável, eu acho que ele vai render. É jovem. Porque ele é melhor que os caras que estão lá. Eu acho ele melhor que os caras que estão lá. E eu acho que o cara mais ameaçado pela presença dele talvez seja o Luciano. É a posição. Por causa da posição. O São Paulo hoje joga com 2, às vezes o Luciano como um meio atacante. O número da camisa. E assim, porque o Rames sempre vai jogar, evidentemente. E o Rames não vai chutar bandeirinha e ficar pendurado em decisão, provavelmente. Já pode estrear suprindo tinha um olhar ausência do crítico Luciano. ao Luciano. Total. Atitude absolutamente egoísta. E o Rames tem ambições na seleção. Tem Copa América ano que vem, tem Copa do Mundo daqui a 3 anos. E como notícia, espetacular a notícia. Como nome, né? Como marketing. Eu acho o contexto muito bom. Se ele estiver aguentando fisicamente... Já pensou se ele puder, se o Corinthians colocar o Lucas Veríssimo em campo e o São Paulo colocar o Rames para o jogo da volta? Que atração o Veríssimo que você tem mais chance se você faz uma análise, né? Porque o Veríssimo vinha jogando a pré-temporada no Benfica. O Rames vem numa paragem desde abril. O São Paulo tem a mais necessidade, né? O Luciano tá fora, né? O Corinthians pode escalar um time com 3 zagueiros, como o Vanderlei já vem fazendo em alguns jogos específicos. O Veríssimo não substituiria nem o Gil nem o Murilo. Ainda no capítulo de negociações, o Malcom, que foi revelado pelo Corinthians, ele se tornou o jogador mais caro da história do futebol russo, que já é milionário. Para vocês terem uma ideia como os sauditas estão podendo no mercado. Compraram o Malcom por 60 milhões de euros do Zenit, assim o Malcom se torna a maior venda da história do futebol russo. E sabe quem está feliz com isso? O Corinthians, que vai embolsar 8 milhões de reais por causa dos mecanismos de solidariedade como clube formador. Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre as semifinais da Copa do Brasil 2023. Na primeira partida que aconteceu na terça-feira, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1 e o Corinthians joga pelo empate no Morumbi. São Paulo, para se classificar direto, vai ter que ganhar por 2 gols de diferença ou vencer por 1 e levar a decisão para os pênaltis. E lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o Flamengo abriu uma grande vantagem aí nessa semifinal, venceu por 2-0 o Grêmio, com gols aí do Gabigol e do Thiago Maia. E dificilmente o Flamengo não estará na final, né, pessoal? Pode perder até por 1 gol de diferença. Já é difícil o Flamengo perder no Maracanã, ainda mais que a torcida vai se fazer presente. Mais de 50 mil pessoas estarão ali. Então, dificilmente o Flamengo perde essa semifinal. O Grêmio tem que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E para se classificar direto tem que ganhar por 3 gols. Então, muito difícil aí a situação
do Grêmio. Então, se do outro confronto entre Corinthians e São Paulo está tudo em aberto, aqui no confronto entre Grêmio e Flamengo, vejo aí uma classificação encaminhada para o Flamengo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.